Olá, bem-vindos ao canal Anatomia Descomplicada. E a nossa aula de hoje, gente, é uma aula bastante séria, né, da nossa atualidade, onde a gente está passando por uma quarentena. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas nós estamos atualmente passando por uma quarentena, uma pandemia por conta desse vírus, né, o coronavírus. Então, nada melhor do que a gente entender como que ele funciona no nosso organismo, como é que ele age, né, no nosso organismo. Eu sou a professora Liciane Yoshimori. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Deixa aquele like se você já gostou do tema desse vídeo. E compartilhe, gente, que compartilhando mais pessoas têm acesso a esse conteúdo que vai estar bem legal. Vocês vão ver que vai dar para entender bem legalzinho como é que funciona então o coronavírus dentro do nosso organismo. Então, bora lá para o nosso vídeo. Primeiro a gente precisa entender o que é um vírus, né? Existe uma discussão de que vírus é um ser vivo ou não é um ser vivo. Eu não vou dar minha opinião, eu vou lançar o porquê dessa pergunta e aí você tira essa própria conclusão, tá? Então, por que chegam nessa pergunta? Vamos lá, primeiro vamos entender quais são as características de um vírus para a gente chegar nesse ponto de interrogação aí. Então, vírus são seres acelulares. Então, até onde a gente sabe, todo ser vivo precisa ter célula. Certo? Certíssimo. Então, se ele é acelular, se ele não tem células, eu posso considerá-lo um ser vivo? Difícil, né? Por que difícil? Se a gente pensar só nisso, beleza, não é um ser vivo, ponto final, acabou. Mas a gente vai ver que ele consegue se reproduzir. Por quê? Porque ele é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, gente, enquanto ele está fora do organismo, enquanto ele não se liga a uma célula viva mesmo, ele não tem função, ele é inerte, ele não tem função. Me fugiu a palavra agora. Ele não tem função nenhuma, tá? Então, fica aquilo, né? Mas se ele consegue chegar até um organismo e dominar aquela célula, que a gente vai ver que é o que ele faz, tá? E dali se reproduzir, então já posso considerar ele um ser vivo. Ou não? Bom, vou parar por aqui, você tire sua conclusão, tá? Então, o vírus é extremamente simples e pequeno. Então, ele é muito pequenininho, ele é simples, como eu tô falando pra você. Nesse desenho aqui dá pra gente ver bem o que ele tem. Ele tem um capsídeo, que é um envelope que protege ele aqui, tá? Feito de proteínas. Então, a gente vai ver que essas proteínas vão ajudar esse vírus a se fixar nessa célula que ele vai dominar, tá? E aí ele tem o seu material genético, que pode ser um DNA, o material genético dele tá aqui, protegido pelo capsídeo, por esse envelope, tá? Então, DNA ou RNA. Eu coloquei aqui para vocês verem a diferença de um RNA e um DNA. Então, os vírus, agora eu tô falando de vírus de forma geral, certo? Eu entrei ainda no coronavírus. Então, o vírus ele vai ter ou o RNA ou o DNA, como eu havia dito. E aí, qual que é a diferença disso? O RNA tem uma fita, ó, e o DNA ele tem uma fita dupla, formando o material genético, tá? Então, existe também um vírus chamado citomegalovírus, que ele tem esses dois tipos de material genético, certo? O restante ou vai ser RNA ou vai ser DNA. Bom, então vamos prosseguir aí. Próximo slide. Como o coronavírus entra no organismo? Primeiro vamos entender o que é o coronavírus. O coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Por isso que a gente tem ouvido falar muito que um dos problemas que ele causa é uma falta de ar, né? Isso já é num caso um pouquinho mais severo, certo? Existem casos mais leves onde eu não tenho essa falta de ar, mas a gente vai chegar lá. Vamos lá. Esse coronavírus foi descoberto dia 31 de dezembro de 2019, após casos registrados na China. Então, provoca a doença que a gente conhece como coronavírus ou Covid-19.
Covid significa coronavírus disease, doença do coronavírus. Enquanto 19 se refere a 2019, que foi o ano que ele foi conhecido, né? Que ele foi descoberto. Quando os primeiros casos, em Wuhan, na China, foram divulgados publicamente pelo governo chinês no final de dezembro. Então, esse Covid-19, o 19 é por conta do ano que ele foi descoberto. Lembrando então que tem a SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, que também é um tipo é causado por um vírus também chamado da família do coronas, tá? Então é diferente, tá? A SARS do coronavírus. Eles são da mesma família, porém esse coronavírus aqui é desse Covid-19. Beleza? Bom, aí outra diferença, né? A infecção pela SARS é bacteriana, enquanto aqui é viral. Tem diferenças também quanto ao processo infeccioso dele, tá? Então vamos lá, vamos falar do Covid, que é o que interessa, que é o coronavírus, que é a alma dessa aula de hoje. Como que eu pego, né? Como que esse vírus entra no meu organismo? Ele vai ocorrer através de gotículas. Então, é assim que ele entra, principalmente, né? Então, quando a gente inala pequenas gotículas expelidas pela tosse ou espirro de uma pessoa infectada pelo vírus, tá? Quando o vírus ele vai entrar no seu organismo, como que é? Por exemplo, vamos lá, eu tenho o vírus, eu vou dar um espirro. E na hora que eu vou espirrar, geralmente a gente coloca a mão na frente, né? E essa minha mão já se contaminou com vários vírus. Então aí eu esqueço, aperto a mão da minha amiga, põe a mão na maçaneta, põe a mão na mesa, em qualquer lugar. E outra pessoa vem e coloca a mão ali, ela já se contamina, tá? Já se contamina assim, não só de pôr a mão. Vai que ela coloca a mão na boca, ela coloca a mão no olho. Então, ela leva esse vírus para a mucosa dela ou dele, tá? Então, por isso, tá tendo que ter todos os cuidados que a gente tá vendo aí de máscara, de passar álcool gel na mão, tirar sapato quando chega em casa. Tem todos os cuidados que a gente vai falar mais no finalzinho do vídeo, tá bom? Então, gente, é assim. Através de gotículas de uma tosse ou de um espirro, você acaba se contaminando, né? Se você entrar em contato com esses vírus e colocar a mão na boca, colocar a mão no olho, enfim, você acaba se contaminando, tá? Os primeiros sinais que a gente vai ver da Covid são coriza e dor de garganta, tá? Então, seria aí os principais. Por quê, gente? Porque o Covid-19, ele tem uma especificidade. Então, todo e qualquer vírus, agora estou falando de qualquer vírus, tá? Quando ele entra no seu organismo, ele vai ter que sequestrar uma célula. Ele vai ter que pegar uma célula para ele, que a gente conversou lá no começo. Vai ter que pegar uma célula para ele e ali ele vai dominar o maquinário da célula. Então, ele vai chegar já querendo dominar o DNA da célula para ele poder se replicar. Beleza? Então, vamos supor, o vírus entrou no meu organismo. A hora que ele entra, ele já vai procurar as células ou da mucosa do fundo do seu nariz ou da mucosa da sua garganta. Por isso que dá de cara assim uma coriza, vai dar uma dor de garganta, que são os primeiros sintomas que vão surgir, porque o coronavírus ele vai entrar ali e vai irritar toda essa região, certo? Então, vírus tem especificidade, ou seja, preferência por um determinado tipo de célula. No caso da Covid, são as células do nariz e as células da garganta, tá? Então, ela vai lá, vai inflamar toda essa região e vai começar a causar os sintomas. E esses sintomas podem levar de 2 a 14 dias para poder se manifestar, tá? Bom, vamos já passar para a próxima aqui. Então, o que eu falei para vocês, a hora que o vírus entra, ele vai ou aqui, na mucosa nasal, ou na garganta, ou nos dois, tá?
Então ele vai ali causar um processo inflamatório nessa região. Olha, as células. Quando a gente fala de mucosa, nós estamos falando das células daquela região, tá? E aí eu tenho todo um processo inflamatório, então aqui. Por isso tem gente até que perde o olfato, né? Tem gente, a Preta Gil mesmo relatou que ela passou a não sentir cheiros, né? Ela teve esse tipo de sintoma, tá? Então é isso, gente. Então ele entrou, ele vai ter preferência, ele vai se ligar às células dessa região. Beleza? E aí vamos entender então como é que funciona esse processo de ligação e reprodução dela. Aqui a gente tem um coronavírus, que é o vírus, né? O vírus. Então, ó, essa parte mais apagadinha é o capsídeo, aquela proteína que eu falei para vocês. Aqui tem o material genético dela, que é o que vai ser importante para ele poder dominar a célula. E tem as proteínas que estão aqui em volta dela, tá? Então, essas proteínas que é o que eu falei para vocês, que vai fazer a ligação com a outra célula. Então, essa mais rosadinha aqui, ó, é a célula humana, ó. Pode ser a célula do seu nariz, pode ser a célula da sua garganta. Ele vai chegar lá, tem um receptor, então isso aqui é a membrana plasmática da célula. E nessa membrana existe um receptor, tá? Então, o coronavírus, ele lança aqui dentro dessa célula o seu RNA, o seu material genético, tá? Então, o material genético do coronavírus é o RNA, então ele é um retrovírus. Então, uma vez que ele se acopla aqui, então ele vai ter uma proteína que acopla ele aqui e vai ter uma proteína que ajuda a romper essa célula humana para ele poder entrar e jogar o material genético dele lá dentro, tá? Essa célula que aqui está vai entender que o RNA do vírus é o seu próprio DNA e vai criar milhões de cópias dele, tá? Então, gente, ele chega dominando, ele sequestra mesmo a célula, ele pega todo o maquinário dessa célula e se reproduz. E se reproduz não é pouco, não. Ele se reproduz em muitos vírus, né? Então, olha aqui. Ele usou o material genético para produzir tudo isso aqui de vírus. Então, ele vai se reproduzindo ali dentro da célula, vai se reproduzindo, já dominou a célula. Quando ele chega mais ou menos, ó, cada vírus pode criar entre 10 mil e 100 mil cópias. Isso dentro de uma célula, gente. Então, quando chega assim uma superpopulação de vírus ali dentro dessa célula, se rompe. Ela é destruída. E aí, todos esses vírusinhos que vocês estão vendo aqui vão fazer a mesma coisa que esse aqui fez. Vão procurar uma outra célula, vai jogar o material genético dele lá dentro, vai sequestrar aquela célula e ali ele se reproduz, tá? Então, isso vai acontecendo direto, tá? Então, ele vai só infectando, vai se espalhando e assim vai dominando o organismo da pessoa. Deu para entender, gente, como é que funciona, mais ou menos, assim? A dominação desse vírus, isso aqui a gente está falando do coronavírus, mas todo vírus faz isso, tá? Ele tem uma célula específica e aí ele chega naquela célula e faz toda essa dominação daquela região. Formas de contágio, então a gente acabou de falar um pouquinho sobre isso, né? Que é através de gotículas. Então, pelo ar eu consigo pegar esse vírus. Contato pessoal com secreção contaminada, então uma saliva, um catarro, por exemplo, né? Então seriam formas de contágio. Bem resumidamente aqui no nosso desenho. Então vamos mais um pouquinho para baixo aqui, ó. A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de toque, do aperto de mão, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, objetos ou superfícies contaminadas como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de computador, etc. Tudo aquilo que é tocável, né? Então, atualmente, não sei como é que vocês fazem em casa, mas aqui na minha casa chegou qualquer coisa da rua, ou a gente, se puder descartar, já descarta, ou a gente passa água sanitária antes de guardar.
usa máscara quando sai, luvas. Então a gente está evitando de toda e qualquer forma, né, o contato com as superfícies de forma geral. E com as pessoas também, né? Porque a gente tá vivendo num momento onde o isolamento é muito importante, nem todo mundo leva a sério, mas isso é importante. Não é um momento da gente estar se abraçando, é um momento da gente ser bem antissocial mesmo, certo? Não dar um abraço, não beijar, não chegar próximo, manter uma certa distância do outro. Por quê, gente? Tudo isso pra gente tentar disseminar mais rapidamente esse vírus, tá? Quanto aos sintomas, vai variar de um simples resfriadinho até uma pneumonia. E quando chega nessa caso da pneumonia, gente, já é um caso um pouco mais severo, tá? Mais preocupante, onde a pessoa tem que, às vezes, ficar até no aparelho para poder conseguir respirar. Nós vamos falar um pouquinho já sobre isso. De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, os sintomas são cansaço, febre e tosse seca. São os principais, certo? Então, são os principais e os mais leves dos sintomas aí. Quando chega já nessa dificuldade para respirar, e dentre outras, já é um probleminha um pouco mais grave, tá? Porque muito provavelmente o pulmão já começou a ser afetado. Mas existem outras também, ó. Segundo a OMS, pode surgir dores musculares, congestão nasal, dor de garganta, diarreia. E aí a gente já vai ver por que desse tipo de... Por que diarreia? Se o negócio afeta o pulmão e a pessoa tem diarreia. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso também, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos entender um pouquinho sobre a anatomia do pulmão. Então a gente tem um pulmão, tem os brônquios, bronquíolos, e lá no finalzinho a gente tem esses cachinhos de uvas que são os alvéolos. Então, o alvéolo, agora a gente vai falar num caso de pneumonia, certo? Um caso um pouco mais grave da Covid, quando ela afeta os pulmões. Então, o vírus, ele pode sair daqui da região do nariz e da garganta e começar a atacar o sistema respiratório mesmo. Então, ele vai descendo pelos brônquios, bronquíolos, e sempre que a gente tem uma irritação, assim, uma infecção, uma inflamação, o nosso sistema imunológico ele reage para poder tentar combater, tá? Só que nem sempre essa reação do nosso organismo acaba sendo muito boa, né? Como eu posso dizer? É bom e não é ao mesmo tempo. Por quê? Porque na hora que ele lança todas o anticorpo vai sobre aquele organismo, micro-organismo, né? Ele lança algo que no nosso organismo que acaba piorando aquela situação. Então, de uma simples pneumonia passa a ser uma pneumonia um pouco mais severa. Sempre que a gente tem um micro-organismo, o nosso organismo reage aqui, por exemplo, no pulmão, produzindo mais muco, né? Mais secreção, para a gente tentar eliminar através de uma tosse, por exemplo, esse micro-organismo do meu corpo. Então, aqui, ó, nos alvéolos, eu coloquei os cachinhos de uva aqui só para vocês verem como é que são os alvéolos. É a unidade final ali do pulmão. É onde a gente tem as trocas gasosas. Então, eu deixo oxigênio e tiro o gás carbônico. Então, ele tem que estar bonitinho assim, ele tem que estar normal. Se ele se enche de líquido, né, desse muco, eu não consigo fazer essa troca gasosa. Eu não consigo ter área respiratória. Então, eu começo a sentir falta de ar. Por isso que a pessoa começa a ter falta de ar. É o seu organismo tentando reagir contra o Covid-19, contra o micro-organismo que ali está, tá? Então, esses saquinhos, ele tem que estar livre, ele não pode ter líquido nenhum. A partir do momento que ele começa a ter líquido, eu começo a perder área respiratória. Beleza? E aí é quando a pessoa não consegue respirar e ela tem que começar a usar o aparelho ventilação, né? Aparelhos que ajudem ele a respirar, tá? Então, nem todo mundo chega nesse quadro aqui muito severo, né? No caso da pneumonia.
Às vezes o Covid já consegue ser destruído logo ali na garganta, logo ali na cavidade nasal. Ele não consegue adentrar todo o seu organismo e causar um processo infeccioso como esse, tá? O grupo de risco, gente, o que acontece? O sistema imunológico deles não tá tão legal, né? Igual de uma pessoa que não tem nenhum problema, como é que fala? De saúde, tá? Então, fica muito mais difícil você combater, porque você vai tentar combater com medicamentos e nem sempre vai ser eficaz. Como a gente sabe, o tratamento atualmente do Covid está sendo através de você eliminar os sintomas, né? Tipo a dor de garganta, a febre, você vai controlando esse tipo de coisa. O vírus mesmo, ainda a gente não tem uma vacina, não tem um medicamento que consiga destruí-lo atualmente, tá? Nos dias de hoje. Então, como é que faz? Fica muito mais fácil da pessoa ir a óbito estando sem o seu sistema imunológico bom, né? Estando nesse grupo de risco, tá? Bom, o tratamento, então, não existe tratamento específico, como a gente estava falando, para infecções causadas por coronavírus humano. No caso do coronavírus, é indicado repouso e consumo de bastante água, além de algumas medidas adotadas para aliviar os sintomas, como, por exemplo, medicamento para dor e febre, antitérmicos e analgésicos, e uso de umidificador no quarto ou tomar banho quente para auxiliar no auxílio da dor de garganta e tosse. Tá? Assim que os primeiros sintomas surgirem, é fundamental procurar ajuda médica imediata para confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento. Belezinha? Então tudo isso aqui a gente já está careca de saber, porque não para de falar na televisão, né? O que tem que ser feito, que tem que ser procurado, né, para poder saber confirmar o diagnóstico. E o que eu ia falar para vocês em relação à diarreia que eu comentei anteriormente é o seguinte, gente. O coronavírus ele fica apenas nessas regiões que a gente falou, de garganta, nariz e pulmões, ou ele acaba cometendo outras partes do corpo? Então, perceberam que a diarreia, indigestão, algumas outras patologias desse tipo estavam sendo também causadas pelo coronavírus. Então, ele também estava afetando as células do intestino, né? Principalmente ali o reto, e do estômago. Mas ele também pode acometer coração, rim, fígado, e aí problemas sérios acontecem, né? Quando esse tipo de órgão é afetado, tá? Então, a diarreia e indigestão é por conta disso, tá? Porque ele já alcançou essas regiões. E pode acontecer também dele acometer a circulação sanguínea, né? É um caso bem grave também, tá bom? Então, vamos falar mais aqui. Prevenção, gente. Como que eu faço para me prevenir? A gente também já tá careca de saber, mas não custa lembrar. Lave com frequência suas mãos até a altura do punho, tá? Isso é importante. Às vezes a gente lava só a mão mesmo, propriamente dita, e esquece que tem ali a região do punho também. Então, lave o punho com água, sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço, né? Com o cotovelo aqui, tá? E não com as mãos. Por quê? Porque mão a gente toca em tudo, né? Toca no botão do elevador, toca na maçaneta, toca no teclado do computador, no celular. Então, evita, tá? Vai espirrar, espirra com o braço. Coloca o cotovelo ali não o cotovelo, no modo de dizer, né? Coloca o braço na frente, tá? Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos, como já indicado. Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando. Por isso a importância da gente estar usando máscara sempre. Saiu na rua, tem que estar com máscara, gente. Porque às vezes pode ser uma tosse simples da pessoa, como pode já ter ali o vírus atuando, tá? Evite abraços, beijos, apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto. Higienize com frequência os celulares e os brinquedos das crianças.
Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, bibibobobó. Se puder, fique em casa. Isso é o que a gente mais ouve na atualidade. Fique em casa. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos. E fique em casa até melhorar. Durma bem e tenha uma alimentação saudável. Tudo isso ajuda o sistema imunológico a tá legal. Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de saída de sua residência. Beleza, gente? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha esclarecido algumas coisas para vocês. Compartilhe no Facebook ou nas suas redes sociais de forma geral, se você gostou desse vídeo. Inscreva-se no canal, venha fazer parte da nossa família. E não esqueça que nós temos também Facebook e Instagram como redes sociais à parte, também como Anatomia Descomplicada. Muito obrigada e até um próximo vídeo. Tchau!